Muito boa tarde para todo mundo, bom estar aqui com vocês novamente, hoje com uma convidada muito especial, nossa querida Nina, já já está aqui nos nossos estúdios, tomando um cafezinho, relaxando um pouquinho, para poder estar com tranquilidade. A gente vai falar de um tema muito interessante, muito importante para todos nós, mas antes de começarmos, gostaria de falar de duas coisas. Primeiramente, me solidarizar com a professora Juliana Cavalcante, historiadora, especialista em Paulo Histórico, e que, se não me engano, há umas 2 semanas ela foi ameaçada de morte, exatamente por fazer o que se deve, que é trazer a questão do cristianismo, trazer esse estudo aprofundado e necessário das abordagens envolvendo a parte histórica. E aí a gente tem que lembrar que não é somente a questão da intolerância religiosa, como temos também um componente misógino, porque outros historiadores, como André Chevitarese e Daíra Amaro, também professores de história, professores doutores, pesquisadores e outras pessoas, pegamos um exemplo, Kleber Lucas também fez parte, ele é um cantor gospel, também fez parte dessas bancas, em nenhum momento essas pessoas, até onde eu saiba, foram ameaçadas de morte. Então, pegaram uma mulher cis, que vem abertamente falando sobre isso com tranquilidade. Quem quiser pode buscar aí pelo Instagram, pelo YouTube, você vê a tranquilidade com que ela aborda esses assuntos, e em nenhum momento procura ferir a fé de ninguém, mas procura fazer com responsabilidade a abordagem histórica sobre esses temas. E o segundo ponto que gostaríamos de ressaltar, e aí já é um ponto mais feliz, é saudar a Escola de Samba Grande Rio, de Duque de Caxias, uma das terras onde eu trabalho, aqui no Rio de Janeiro, que conseguiu vencer o carnaval carioca, falando de Exu, tão massacrado, tão violentado por muitos séculos, e que a escola teve a ousadia e a grandeza de trazer para a avenida esse tema, para a gente começar a romper esse racismo religioso que nós temos, e que é necessário da nossa parte conhecer, para não ficarmos o tempo todo amarrados nessa visão completamente equivocada de um eurocentrismo completamente abjeto e que precisa ser desmascarado, relativizado e passarmos a olhar com mais carinho todo esse conhecimento que todas as religiões, todas as doutrinas, especialmente no caso da matriz africana, que é a mais massacrada, a mais espizinhada na nossa terra, até onde eu saiba também, para que a gente possa conhecer a grandeza dessas histórias. Eu estou lendo alguns livros, gente, é uma coisa apaixonante. É lindo conhecer todas essas histórias escondidas, para a gente conhecer mais e entender um pouco daquilo que a Nina vai trazer para a gente, que é a questão da diversidade de conhecimento, que é o mote principal do tema que a gente começou, falou rapidamente naquela live do Dia Internacional da Mulher, e hoje conseguimos trazer de volta a Nina aqui conosco. Então, pegando o gancho aqui no Rovai, né, sobe aqui na jangada a nossa Nina aqui conosco, muito bem-vinda. Pois então, uma boa noite, é uma alegria estar de volta aqui no espaço Espiritualidade e Diversidade do canal Paz e Bem. E é interessante, né, nessa sua introdução, como a gente vê um sentimento tão negativo, junto com um sentimento tão positivo, coexistindo na nossa alma ao mesmo tempo. Essa complexidade de viver no mundo hoje. É muito complexo. Então, toda a minha solidariedade a Juliana, toda a minha alegria pelo carnaval conquistado. Então, é isso. Muito bem, estou aqui, estou à disposição. Então, tá ótimo, Nina. Fique à vontade para falar sobre o tema de hoje. Vou até colocar aqui, que te coloca um bannerzinho, que eu acho que é legal. Que o título é hoje não coube. Infelizmente, a gente tem os programas dos 100 caracteres do YouTube, mas é isso. Antroposofia da imanência, caminho para a diversidade do conhecimento. Então, Nina, Então, é contigo. olha só, Felipe, eu fiz. Ficou essa coisa do título, da ementa, de trabalhar com essas palavras tão complexas.
Então, eu resolvi fazer uma conversa, tomara que seja a segunda de muitas, mas uma conversa para mostrar, digamos assim, o fio vermelho daquilo que eu entendo como antroposofia da imanência, caminho para a diversidade do conhecimento. Então, nesse sentido, eu separei a nossa conversa, sabe, coisa de professor, você é professor, você entende, coisa de professora. Separei em 7 partes. Eu gostei dos 7, porque eu disse, eu estou no canal Faz-se Bem, posso acentuar um pouco os sinais, os signos, né? Então, eu separei em 7. Uma abertura, que é essa que eu já estou fazendo, 5 passos que correspondem a esse título que está aqui no rodapé da nossa imagem: Antroposofia da Imanência, Caminho para a Diversidade do Conhecimento. E eu vou ficar por aí. Separei, eu trabalho com cadernos, né? Separei assim, em colunas, e vou tentar trazer isso para a gente, no sentido de que quem assistir essa nossa conversa, assim, a vontade o efeito de sentido que eu gostaria que tivesse nessa pessoa é que ela percebesse como que o conhecimento da antroposofia da imanência pode colaborar por uma vida não fascista, pode colaborar para que a gente compreenda a multiplicidade, a diversidade. E aí é isso que eu quero, ouso fazer. Claro, rapidamente, é uma conversa índice. Depois a gente pode aprofundar, né? Até mesmo uma vida cada um desses tópicos. Então, queria começar trazendo o título de novo, e eu fiz até uma ementa complicadinha, mas vou trazer. Então, o título, Antroposofia da Imanência, Caminho para a Diversidade do Conhecimento. Eu fiz uma ementa que diz assim, a antroposofia, e aí eu já digo, operada pela chave da imanência, o que eu vou explicar logo mais, pode se tornar uma ferramenta conceitual, ou seja, o que é uma ferramenta conceitual? Uma coisa com um conceito com o qual você consegue operar no mundo. Importante para a produção de um conhecimento vivo. Esse conhecimento vivo é, digamos assim, o objetivo maior da antroposofia, como base para a ampliação da cultura, da diversidade, na perspectiva da espiritualidade. Então, estou tentando amarrar tudo aqui. E aí eu pensei assim, cada uma dessas etapas, eu passo um pouquinho assim, peço para você trazer perguntas sobre elas, para eu não ficar aqui numa aula magna, tá bem? Então, vou começar traçando o campo onde eu habito. Esse campo que eu habito aqui nessa nossa conversa é o campo da teoria do conhecimento, ou seja, como a gente conhece, como que, né? A questão do conhecimento, como que a gente conhece? Então, também na literatura antroposófica, a gente vai encontrar isso como gnoseologia, como epistemologia, e uma palavra que é muito cara da antroposofia, que é a cosmovisão, né? Então, é nesse lugar que a gente está trazendo o conhecimento hoje. Então, quero começar, claro, com antroposofia. Então, já estou na primeira palavra, antroposofia, já na segunda etapa do nosso encontro. Steiner, Rudolf Steiner, 1861-1925, ou seja, um pensador moderno, um pensador da virada do século XIX para o XX. Então, é importante a gente datar, porque é aquele pensador que recebe todas as influências daquela época. E ele é croata, na época, Império Austro-Húngaro. E eu já falei aqui naquela nossa primeira conversa, mas é bom para quem não estava lá e está aqui agora lembrar que nós que trabalhamos com filósofos, quase sempre olhamos para a obra do filósofo e dividimos essa obra em 3. Em 3 não, em várias. Às vezes 2 fases, às vezes 3, às vezes mais.
O do Steiner, eu e os estudiosos dividimos em 3 etapas. E eu vou chamar essas etapas da primeira etapa, que vai desde 1891 a 1900, que é a etapa da ciência. A de 1901 até 1911, a da filosofia ou da religião. E da 1912 até o final da sua vida, a da arte. E é interessante a gente pensar assim, por quê? Porque no final da vida, a partir de 1912 até o final da vida, Steiner dedicou-se a artistar os campos do conhecimento. Então, a arte médica, a arte da educação, essa questão da arte, que na concepção dele o mundo é comigo dentro, então eu tenho que estar ali dentro do processo do mundo. Muito bem, então eu queria trazer que em 1891 ele fez uma tese de doutorado justamente sobre a teoria do conhecimento de Fichte. Então, lá ele diz assim, conclui que a verdade, olha que importante isso, para nós, seres do contemporâneo, conclui que a verdade não é uma reflexão ideal de algo real, mas, e aí eu, opa, desculpa. Cerveja felina, adoro. Ela faz de propósito, eu começo a falar aqui, ela passa para lá e para cá. Muito bem, vou repetir, então, a citação de Rudolf Steiner na sua tese de doutorado, que foi chamada, quando publicada aqui no Brasil, de Verdade e Ciência. Então, lá onde ele estuda a teoria de conhecimento de um filósofo chamado Fichte. Conclui que a verdade não é uma reflexão ideal de algo real, mas produto do espírito humano, criado por uma atividade que é livre. Acho que aí a gente tem assim o princípio desse pensamento antroposófico. E agora, antes da gente passar para a terceira parte do nosso encontro, falando da palavra imanência, eu queria trazer um verso. Porque na antroposofia a gente é cheio dos versinhos, sabe? Em vez de fazer orações, como em alguns credos, lá a gente está na espiritualidade, traz os versos. O que faz um verso? Um verso é um momento onde a gente traz assim, para a nossa atenção um pensamento. Quando é no começo de uma ação, a gente concentra para aquela ação. Quando é antes do almoço, a gente para tudo e fala, não, vamos almoçar agora. Quando é antes do lanchinho, né, na escola Waldorf, traz a atenção para aquele momento. Então, eu vou trazer um verso que traduz um pouco isso que eu falei, mas de uma maneira artistada, que é assim. O universo inteiro se encontra em movimento. Então, aí a gente já tem essa noção da diversidade. O universo se expande, estrelas explodem, mundos surgem, mundos morrem. Nada fica parado. Tudo é fluir e transformar. Também eu sou parte desse movimento. Olha lá, o mundo comigo dentro. Eu não quero me abster dessa expansão, do amadurecer e do crescer. Eu quero me tornar sábia no coração da vida. Então, aí a gente já traz a cosmovisão. Que cosmovisão que diz aí? Que o mundo é movimento, ou seja, não tem verdades instantes, que eu faço parte desse movimento. Aí eu já dou uma abertura para a variação, para a diversidade. Estou abrindo, tá bem? Meu caminho é carregar a diversidade no conhecimento por todas as nossas etapas. Então, agora vamos falar da imanência. Vamos falar da imanência. A primeira coisa que eu queria falar da imanência, ela afirma o real. Ela afirma o real, a imanência. Ela não olha para o mundo assim, como se tivesse um outro mundo, mas esse mundo possível. E aí tem um autor inaugural para essa imanência, que nesse verso que a gente traz, que é de Ulrich,
Schaeffer esse verso, mas que tem todo o pensamento desse autor está nesse verso, que é o Heráclito. O Heráclito é um filósofo grego antiquíssimo, lá 450 a.C. E ele é conhecido como filósofo do fogo. E aí a gente já começa a perceber a questão do movimento. E ele é o que diz: o sol é novo a cada dia. Veja que no meu recorte eu estou tentando apontar a variação, a diferença, a diversidade, para a gente pensar como que o conhecimento da antroposofia nos ajuda a perceber que as pessoas não são todas iguais e nem podem, nem devem ser. Muito bem. Depois, estou falando da imanência, estou apresentando os filósofos da imanência. Spinoza, os meus, né, gente? Aqueles que eu vou lá pegar. Spinoza, 1670. Eu pus uma data média. Depois, cento e tantos anos depois, Nietzsche, 1880. Depois, Foucault, 1970. E, por fim, os meus filósofos, né? Deleuze, 1980. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a antroposofia e ampliei com o pensamento da imanência, que é esse pensamento que combina com a antroposofia da ciência, lá no comecinho, que é isso de olhar o mundo sempre novo. Muito bem. E aí eu tenho que fazer uma digressão aqui e falar somente homens, né? E eu acho que é isso mesmo, porque quem vai na história da filosofia só vai encontrar, raríssimas exceções, homens, e as exceções mulheres, quase sempre dentro de um pensamento masculino, porque a gente está pensando nos filósofos ocidentais. Então, se me permite eu quero fazer É uma coisa rápida, que eu me lembro que na faculdade, quando eu estudei, a gente tinha essa questão, inclusive, na questão da literatura. Boa parte, as mulheres imitando os homens, e uma das poucas que ousou falar com voz feminina, dar um toque feminino, foi o caso de Clarice Lispector. E foi justamente após a influência da Clarice, tivemos outras também, que procuraram dar esse ar, especialmente na prosa, que a poesia sempre fez uma relação muito forte com a feminilidade, apesar de termos de tudo, né? A arte é muito criativa. E a gente está numa terceira fase agora, pelo menos estava, naquela época que eu estava estudando, que era de mulheres voltando a fazer uma coisas mais parecidas com homens, com romances mais violentos, talvez. Mas, enfim, temos de tudo. Se for para a Ásia, a gente tem, por exemplo, os romances BL também, os boys love, aí é uma coisa deles lá também. Antes de devolver a palavra rapidinho, saudar a Adriana Bessa, boa noite, pessoal, acompanhando vocês, e uma mensagem que acho que tem a ver com o que você falou aqui, ó, Ted Hair, canal Reflexões. Bem-vindo, você acho que é a primeira vez que está aqui conosco, muito bom, parte das 7 leis herméticas, que você tinha falado aí dos 7, né? E, por fim, Silas, um grande amigo aqui, ó, muito bom, falando aqui também, que afinal a gente tinha comentado aqui das coisas que a gente havia comentado no início. Então, te devolvo a palavra. Ah, aqui, ó, ele colocou agora. Tudo é dual no pensamento, na espiritualidade. Não se encara como um gênero. A alma é livre. Muito bem. Então, eu vou agora justificar que esses homens que eu selecionei, para a gente estar falando de imanência, tá? A gente falou de antroposofia, eu apresentei o Rudolf Steiner, agora a gente está falando de imanência. Que esses homens que eu apresentei são homens que permitem, de dentro da história, porque podia ter pego outro recorte, mas esse recorte que eu escolhi aqui, de dentro da história da filosofia, buscar as linhas de fuga. Ou seja, buscar aquilo que dentro da própria história da filosofia ultrapassa o pensamento binário, o pensamento moderno, né? Ultrapassa aquilo que quer aprisionar o ser humano numa certa normose, num certo modelo. Então, e para isso, para afirmar o quê? Para afirmar a diferença e fazer uma ultrapassagem do pensamento metafísico, que afirma que existem dois mundos, e toda essa cauda de filósofos aqui são filósofos, digamos assim, de um mundo só,
né? Não existe um outro mundo, nem vários mundos, um mundo só. Então, a espiritualidade, toda a dimensão espiritual, ela é aqui, não é em outro lugar, é junto. Aqui estou eu com os meus espíritos, tudo junto. Então, ultrapassar o pensamento moderno, e aí, com o pensamento moderno, a gente pode dizer capitalista, patriarcal, de uma ciência dura, né, de um colonialismo, de uma normalização e modelização da vida como base, que é o pensamento ocidental, digamos, naquilo que nos encosta, digamos assim, de dor. E aí eu queria trazer uma citação de Rudolf Steiner para encerrar esse nosso terceiro momento, falando de antroposofia e agora de imanência. Eu até chamo assim, para lembrar sempre. O seguidor da cosmovisão, então a gente já sabe que cosmovisão é isso, a gente está olhando como que esse pensamento interpreta, vê o mundo. O seguidor da cosmovisão monística, ou seja, daquela cosmovisão que pensa que o mundo é uma coisa só, né? Lembrar de um mundo de Spinoza, de um mundo... Sabe que tudo o que precisa para a explicação de um dado fenômeno é imanente ao próprio fenômeno. Então, eu trago isso porque agora eu vou falar de caminho. Então, combinei de eu dar um intervalinho aqui, mas se você tiver uma pergunta, senão eu vou em frente. Vou em frente? Pode ir em frente, porque tudo que eu tinha lido, o pessoal já comentou aqui. Tá bom. Então, a gente está seguindo esse título que está aqui no rodapé da nossa imagem. Antroposofia da imanência, caminho. Agora eu estou em caminho. Caminho é bom, né? Lembra um pouco aquela coisa rosiana, você que é das letras, né? Que é aquela coisa da travessia, do caminho que se faz ao caminhar. E o que caminho tem a ver aqui com a questão da diversidade? Caminho como processo. Então, que processo é esse que a gente está dando ênfase na antroposofia da imanência? O processo de tornar-se o que se é. Caminhar é um caminhar sem caminhos. Não tem a ver com construir um caminho seguro, mas observar o caminho ao caminhar. Então, o modo, né? E a gente pode ver aí que está o filósofo do fogo de novo. Então, se eu penso o mundo como esse processo, se eu penso o mundo como esse movimento do Heráclito, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar que eu construo o mundo, que eu construo o meu caminho ao caminhar. Então, é junto. Isso tudo traz... Lembra que eu falei lá no comecinho? O tal do conhecimento vivo, conhecimento fresco, que é aquele conhecimento que ele não reproduz, mas ele está sempre se renovando. Por quê? Porque aqui eu estou na fenomenologia. Eu vou falar disso mais adiante, mas eu já estou olhando o fenômeno, eu estou abrindo a porta para a percepção do diferente. Que é isso que a gente está falando aqui. Para que eu veja que o mundo é diferente, que cada pessoa é diferente, para que eu afirme, legitime isso, eu tenho que ter uma cognição que perceba as diferenças. E a gente está caminhando para isso. Muito bem. Então, qual é a ênfase desse tipo de pensamento? Não olhar as recorrências, mas as diferenças, os intervalos, os entres e no tempo. Então, considero o processo sempre no tempo. Quando eu olho para uma pessoa, sim, eu vejo essa pessoa sempre em transformação. E é como se esse tipo de conhecimento fizesse um filme e não uma foto. Né? Tem conhecimento que é uma foto.
É válido? É válido. Mas o que a gente está falando aqui é de um conhecimento que favoreça a percepção da diversidade. Então, aqui eu tenho também um nome para esse pensamento, que é o pensamento processual. E aí eu vou ler uma citação. O pensamento processual não se limita aos estados, né? Às fotos, aquilo que é, como o pensamento representativo faz. Ele nos permite ver o novo, não só a representação do passado, mas aquilo que surge. E aí eu acho que começa a ficar bonito, que se transforma. Pensar dessa maneira nos dá a percepção da ação no tempo, num processo de constante metamorfose. Olha aí o Heráclito de novo, né? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque o rio é outro, a pessoa é outra. Então, e a gente pode ver isso em tudo. Só que é cansativo. Então, a gente acaba dizendo, não, o mundo é assim mesmo, sei lidar com isso. E quando a gente faz essa estagnação da percepção, a gente cria sofrimento e medo da transformação. Por isso, o pensamento conservador é um pensamento do medo, porque ele quer manter, mas a vida é fluxo. Muito bem. Então, terminei essa outra etapa. Estou indo para a antepenúltima, diversidade. Tem algum comentário ou vou em frente? Chegar uma amiga também, Margarete Santos, chegou aqui conosco, boa noite. Fique à vontade, gente, também aí para poder fazer perguntas, comentários. Ó, Nívia Lopes, acabou de colocar aqui, ó. Bem-vinda, Nívia, é a primeira vez que eu estou vendo aqui. Que interessante ver a pessoa como um filme, não como uma foto. Realmente. Isso a gente muda essa perspectiva. Muito bem. Então, é isso. Olha lá. Então, agora eu vou para a diversidade. Então, falamos de antroposofia, situei o pensamento de Rudolf Steiner, falei da imanência, mostrei os filósofos base que pensam o mundo como essa, sem separatividade, como esse fluxo. Olhei para o pensamento processual, né, na palavra do caminho, que é aquilo de você estar sempre olhando, e agora vou para a diversidade. Diversidade, diferença, multiplicidade. Todo esse exercício cognitivo, isso que a gente está trazendo aqui, que é esse exercício de treinar a cognição para perceber as diferenças. Porque todo o nosso processo de escolarização, ele é feito para a gente reproduzir as recorrências e não as diferenças. Até as metodologias que a gente mais usa, até mesmo nas letras, é para ver as recorrências, fazer as comparações, né? É mais ou menos por aí que a gente que está treinado o pensamento ocidental moderno. O que a gente tem que ultrapassar para acolher no pensamento, com a cognição, também a diferença. Então, olha lá, todo esse exercício cognitivo do pensamento, da antroposofia da imanência, que ela propõe, nos permite reconhecer o quê? O diverso, o múltiplo, a diferença. Afirma o singular. Por quê? Porque afirma e legitima a gente. Porque uma coisa é dizer, somos todos diferentes. Outra coisa é legitimar que sejamos todos diferentes. Que saibamos coisas diferentes, de uma perspectiva diferente. Que tudo que a gente saiba, quando cai na prova, é válido a partir do momento que eu afirmei e trouxe meus autores, que eu mostrei. E não só uma resposta única para tudo. Né? Então, tudo tem que mudar para acolher a diferença. Ao invés de procurar as regularidades, busca legitimar as diferenças para ver no mesmo o quê? Isso que eu acho lindo, a novidade, o frescor. O que muda é aquilo que é preciso uma abertura à diferença. E aí eu trago de novo, claro, o olhar do Heráclito, né? E está servindo hoje de inspiração. E aí, aqui, na diversidade, a gente tem que fazer esse treinamento.
Lá na antroposofia é interessante porque todo o exercício, digamos assim, estético da antroposofia é para esse exercício. A gente faz aquarelas que se metamorfoseiam, a gente trabalha com argila para perceber a transformação das formas, a gente observa a natureza para perceber aquilo que muda. Então, todo o exercício cognitivo do trabalho antroposófico é para nos abrir a percepção da diferença. E aqui devo dizer que, sem isso, a antroposofia é um dogma. Sem isso, a antroposofia, como quase tudo que é pego pela sua forma dura, pode se tornar um pensamento fundamentalista. Se a gente tira isso que é, digamos assim, o movimento cognitivo antroposófico. Bem, vou para o meu último movimento. Então, Felipe, tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? O TED Ré trouxe um comentário interessante. Para mim, como hermetista, isso é óbvio. Cada ser é um universo diferente. É por causa do filme, né? Cada ser é um universo diferente, baseado em que você condena quem não quem não é você, que na verdade é aquele que corrijo depois. Perdão, seu errado. E é uma frase de Raul Seixas. Eu não conhecia essa música, depois é bom ele colocar aqui para a gente poder ver isso também. Muito bem, é isso mesmo. Aí, eu agora cheguei no conhecimento, né? Então, antroposofia da imanência, caminho para a diversidade do conhecimento. O conhecimento, como eu já fiz um spoiler, é o tal do pensamento vivo. A percepção das diferenças. O acordar para as multiplicidades. Para as multiplicidades do mesmo. O mesmo, né? Até a luz, quando incide sobre o mesmo, faz o mesmo mudar. Que é sempre outro. Aí um pouco de Fernando Pessoa, né? Isso a gente encontra muito em Clarice. Clarice é uma pensadora, digamos, da imanência, e Fernando Pessoa e muitos dos Fernandos Pessoas também. E Manuel de Barros e tal. Que sempre outro abre possibilidades. E aí eu queria fechar com isso. Que possibilidades são essas? O devir. Porque quando você tem um pensamento que é o mesmo, é o pensamento da reprodução. Veja o pensamento conservador. Quer garantir que o futuro seja igual ao passado. E tudo isso que a gente está falando aqui quer fazer com que o futuro seja puro devir, abertura aos devires, as variações abertas. Onde o que, gente? Onde as intensidades em devir habitam. Porque quando você se abre à percepção de um fenômeno sempre novo, essas intensidades que surgem ali, você não sabe para onde que elas vão te levar. Elas te alegram por dentro. Cada pessoa diferente que chega perto de você te alegra de uma maneira diferente. O novo aparece e força a alma, né, a alegrar-se, a pensar, a se renovar, a se abrir e, claro, a se libertar. Por isso, a antroposofia também é conhecida como a filosofia da liberdade. Então, foi isso que eu preparei para a gente aqui. Foram os nossos, até agora, seis etapas, e a sétima é a gente conversar um pouquinho sobre isso e se despedir. É o que eu preparei. Muito bom. O Ted colocou mais uma coisa aqui, ó. Tudo é mutável, até o moral. A palavra moral vem do grego mores, e quer dizer costume. O que é costumeiro em um lugar não é costumeiro em outro. A moral mudou sem o povo perceber. A Nívia aplaudindo, ela gostou muito aqui. Eu também adorei, eu tô aqui babando por tudo que você falou aqui também. E faz a gente pensar. Pode falar.
Eu queria ler de novo ali o TED da questão da moral. Ah, tá aqui, ó. Tudo é Ah, mutável. entendi. Ele está afirmando que tudo é mutável, até a palavra moral, que, numa certa perspectiva, acho que é isso que ele está querendo dizer, é tomada como algo fixo. Ele está trazendo que até lá na raiz da palavra moral, mores, quer dizer costume, que é costumeiro em um lugar e não é costumeiro no outro. Ou seja, quando você quer até aprisionar a moral a um único modo de ser, você está traindo até a etimologia da palavra. Isso que eu acho que é isso que ele está falando quando ele diz: a moral mudou o povo sem perceber, né? Então, assim, quis deixar a moral fixa, quando a moral, na verdade, era um modo de dizer que cada lugar era de um jeitinho diferente. Acho que é isso que o Ted Hare está querendo nos dizer. Ah, olha, ele vai trazer um exemplo para a gente. Legal, seu público é muito qualificado, Felipe. É uma pergunta que vem contigo também, porque assim a gente nunca sabe quem vai comentar. Eu tô adorando também os comentários das pessoas. Eu vou aprendendo muito. Gente, eu adoro conhecimento, vocês não têm noção. Tá ele dando aqui, os esquimós recebem um visitante, dando sua esposa para dormir como forma de receber bem. E é imoral recusar. Aqui seria absurdo, com certeza, né? Então, é Então, ele aquela está questão. trazendo justamente, junto da etimologia da palavra moral, onde cada lugarzinho é de um jeito, tem uma variação. E o pensamento conservador pega a moral e faz e quer fazer de uma única moral a moral de todos. Essa é a questão, porque nega as diferenças. Muito bem. Obrigada, Ju, adorei o comentário. Eu também. Ver se tem mais pessoas aqui, ver se vi mais algumas coisas. Aquela me ocorreu porque quando foi falado sobre a questão da imanência, você falou a questão praticamente falamos mais de homens, isso me fez lembrar da Suzy Pesa, eu fiz um. Eu estou inscrito, só que o problema é que eu estou com muita coisa para fazer, eu acabei não dando muita continuidade a alguns cursos do Instituto Conhecimento Liberta. E a Suzy fez uma abordagem, inclusive colocando alguns pontos. Por exemplo, não se costuma falar nem de filósofas nesses cursos, muito menos de filósofos, membros ou estudiosos da filosofia que não sejam europeus. Então, ela procurou trazer uma argentina e trazer também uma mulher. Eu não lembro agora, infelizmente, da nacionalidade dela. E isso mostra o quanto nós temos isso ainda muito a ser vencido nesses ambientes. O Ted colocou aqui também, ó, portanto, conservadorismo é burrice. Adorei, Ted. Então, eu acho que há metodologias e metodologias. Você pode entrar, trazer os conteúdos pelos autores não eurocêntricos, não masculinos, mas o exercício que a gente fez aqui essa noite, eu fiz de propósito, porque estamos num programa Espiritualidade e Diversidade, então eu quis trazer de dentro da história da filosofia filósofos que dão oportunidade para a gente, ali, no duro da filosofia, mostrar a diferença. Então, são dois caminhos distintos, válidos e adequados digamos assim, ao que cada palestrante resolveu fazer naquele dia. Né? Porque, assim como ninguém entra num rio, no mesmo rio, todas as vezes, não é? Assim também, cada vez que você vai falar, às vezes, do mesmo assunto, eu mesma faço isso muito, você escolhe caminhos diferentes. Por isso que nenhuma aula é a mesma, né? A gente faz até um roteirinho, mas chega na hora, um aluno fala alguma outra coisa, você percebe alguma outra coisa diferente, você vai para um outro caminho, você é obrigado a se adaptar nas situações, porque a gente nunca sabe o de repente, o que você falou, o aluno capta de um jeito, ou mesmo você percebeu, nossa, podia ter vindo por esse caminho, não por outro caminho, já aconteceu. Talvez parece maçante, não. E a gente lembra também do autor de teatro, atores amam teatro exatamente por isso.
que é para todo dia a mesma peça? Não. Vai ter alguma coisa que naquele dia vai ser diferente. Por quê? Nós não sabemos. É que só sendo ator, você fazendo teatro, para saber disso também. E Ted colocando aqui, ó. Filosofia quer dizer amor ao saber. Qualquer ser que ama o saber também pode se dizer filósofo, e depende de ser homem ou mulher. Muito bom mesmo. O Ted está colaborando aqui com bastante reflexões aí para a gente poder Pois então. esquentar Mas aqui. eu acho importante, gente, sempre a gente, sempre que possível. Hoje, por exemplo, a autora que eu trouxe, mulher, sou eu, né, gente? Hoje eu me trouxe aqui como referência. Mas, como há um cânone, e esse cânone é composto de pensadores eurocentrados, homens, sempre é importante, mesmo quando você, que nem eu fiz hoje, eu trouxe todos os homens e falei só homens e justifiquei por que eu os tinha trazido. Então, é sempre importante a gente fazer isso para começar a acostumar. Então, trazer autoras pretas, trazer autores pretos, trazer pessoas latino-americanos, trazer autores indígenas, tudo isso precisa, no âmbito da academia, cada vez mais a gente começar a produzir outros pensamentos. Né? Hoje a gente veio pela história da filosofia, mas a gente poderia ter vindo, como eu já disse, por um outro caminho. E todos esses caminhos são importantes no exercício de dar legitimidade à diversidade, porque isso é uma ação política. E a gente pode, digamos assim, tensionar politicamente o cânone, o modo de ser convencionalizado, né? Não é convencional, foi convencionalizado por estruturas de poder. A gente pode fazer isso por vários caminhos. O importante é sempre que nós, seres do contemporâneo, façamos isso, digamos por que fizemos e os comos, os nossos motivos, para dar oportunidade aos nossos ouvintes, àqueles que nos leem, de perceber o que faz parte aqui do nosso encontro de hoje. O processo. Porque eu fui falando e fui mostrando os porquês, eu ia falando cada uma daquelas coisas. Muito bem. Ted Ré colocando aqui também, ó, amei vocês, sinto uma sintonia ótima com vocês, que live boa, muito bom, uma live linda. E Que aí, bom. fique à vontade para participar não somente dessa, mas de outras também, tem a nossa playlist aí no canal para você ver as anteriores. Se me permite apenas uma outra digressão, nada a ver aqui conosco, homenagear também a Escola de Samba Vai Vai, de São Paulo, que também venceu com um enredo de matriz africana, homenageando Iemanjá. Que É beleza. a África aqui, na veia. Muito bom, gente. Eu estou aqui na roça, sabe, Felipe? Não vi nada, nem fiquei sabendo de nada, de carnaval, não vi nada. Aqui em casa não tem televisão, nada dessas coisas. Para mim, estávamos em abril e não em fevereiro. Me perdi no calendário. O calendário ficou mais móvel do que nós imaginávamos, né? Ted colocando aqui, ó, amo Mas filosofia. fico Vocês muito feliz que tenha acontecido essas legitimações dessas pautas nas avenidas do samba, não é? É importante. Sim. Faz parte do mesmo movimento político que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Eles lá no núcleo da cultura, nos espaços legitimados da cultura, trazendo as linhas de fuga para dizer, olha, existe diferença, existe diversidade, existem vários modos de pensar religião. Não é isso que foi feito? Com certeza. É aqui mais uma colaboração do TED, ó, uma filosofia. Vocês conhecem Hermes Trismegistus? Eu acho que eu cheguei a ouvir alguma coisa, não sei se eu cheguei a me aprofundar, porque às vezes o meu problema é
ter acesso. Eu gosto muito, eu estou lendo vários livros ao mesmo tempo, até para me aprofundar sobre alguns pontos. Até Cabalá estou estudando. Isso. Se não, procurem a Tábua de Esmeralda com as 7 leis herméticas, por favor. E a Nívia comentando que também está estudando o Ó, hermetismo. muito bem. Então, foi uma alegria, viu, Felipe? Obrigada pelo convite. Me chama quando quiser, que eu venho aqui com alegria conversar com seu público muito qualificado. E para Já quem está também feito. quiser conhecer as nossas ações de ativismo delicado, a gente tem aqui também um canal aqui no YouTube, com o meu nome, Nina Veiga, que tem todas as nossas ações, que a gente atua no mundo a partir de um conceito que é o ativismo delicado, que é justamente aquele ativismo com a gente dentro. E ao mesmo tempo que você atua no mundo, você transforma a si mesmo. Tranquilo. Me lembra depois de colocar na descrição, que aí as pessoas podem acessar também. Tá bem. Que aí eu Mas coloquei o eu site. sou muito fácil de achar. É só clicar Nina Veiga, vai encontrar duas, às vezes três. Uma cantora espanhola, uma halterofilista personal trainer e eu. Perfeito. Aí ele colocou aqui, ó, Ted. A escola de samba Carnaval é a maior manifestação artística do mundo, com dança, poesia, artesanato, artes plásticas, política, história num só espaço. Podemos quase considerar como uma ópera, né? Que a ópera também é isso, as obras, né? Envolvidas aí apenas com um outro patamar, fugindo daquele eruditismo, mas com uma sofisticação, às vezes, impressionante. Só aquela performance do jacaré, né? Não vi Foi nada. fantástico. Ah, você não viu, né? Vou sair daqui e vou dar uma olhada, porque eu não vi nada, Na gente. performance, não me lembro agora qual foi a escola, foi em São Paulo, que era a figura, que eu vou usar não dizer o nome, né? O Ah, Inominável estava sei. lá. Foi a Salete Campari. Eu lembrei da drag, mas não lembrei da pessoa. Estava lá vacinando o Inominável, e o Inominável, no efeito, lá vira jacaré. Ficou fantástico. De aí a Ted vira para a Nívia. Muito bom, a base de tudo. A Ângela para isso. Maravilhoso aprender com vocês. Estou quietinha aqui, só aprendendo. Gratidão. Também, aqui, o Ted, eu agradeço muito a vocês, muito de verdade. E o Ted lembrou que foi a Rosas de Ouro que fez essa O jacaré performance na Rosa fantástica de do Ouro. jacaré. Eu vou É, dar uma pesquisada, eu vou sair daqui, vou dar uma olhada para a gente também ficar, né? Às vezes não dá, a gente está aqui, nós mesmos, no meio do teatro do filho, fazendo aí a semana do teatro. Então, acaba que a gente nem presta muito atenção às outras coisas. é assim mesmo. Aí ele colocou a Escola Rosas de Ouro, isso mesmo. Bom, gente, se pudéssemos ficava aqui até 10 horas da noite, mas todo mundo tem outros compromissos também. E, claro, já está feito o convite, Nina, para voltar. De repente a gente tenta fazer uma live uma vez por mês, alguma coisa assim, porque a antroposofia tem muita coisa para a gente explorar aí. Muito obrigada, viu, gente? Um ótimo final de mês de abril para vocês. Que maio venha com seu manto azul a nos proteger, a nos renovar, a trazer seu vento frio e ao mesmo tempo acolhedor. Um beijo grande para você, Felipe. Obrigada pelo convite. Foi uma alegria participar desse encontro aqui no seu canal. Ótimo. Gratidão a ti, Nina, gratidão a todo mundo que pode participar. A gente se pede, por favor, curta, compartilhe, se puder também, colabore com a assinatura solidária que o Mauro Lopes aqui mantém esse canal com todo custo e todas as coisas aí para a gente poder ter, de repente, uma ampliação da programação no canal. Tete também colaborando. Feliz, feliz, que o todo olhe para vocês. A gente agradece também, Tete, desejamos o mesmo para ti também. No mais, para todo mundo, um forte abraço. E semana que vem estaremos de volta. Um Tchau, beijo, Nina. gente. Boa Um beijo noite, enorme para todo Felipe. mundo. Só esclarecimento, gente. Isso aqui é tinta de impressora, que eu não sei por vir da bolsa da transportar. Eu vim de Nova Iguaçu para Teresópolis e deve ter caído aqui. Eu estava limpando as coisas, fui descobrir que estava em cima da tinta no computador. Enfim, graças a Deus, pelo menos está tudo funcionando. Nívia Bom, também desejando boa noite.
Só para o pessoal não achar estranho, porque geralmente está assim, depois que vai falar, ih, gente, está rosa. Não sei por que está rosa. Beijo grande, tchau. Tchau, gente. Fique com Deus.